Salve pessoal, como vocês estão? Espero que estejam aí todos bem. Agradeço muito aí pela presença de vocês aí neste que é o meu primeiro vídeo aqui deste canal. E é um canal que eu vou tratar aqui sobre vários conteúdos, né, envolvendo futebol e trazendo algumas curiosidades interessantes também, assim como também informações atualizadas, né? Sempre que possível, vou estar trazendo aqui vários vídeos, vários conteúdos aqui para vocês, né? Tratando de vários conteúdos aqui envolvendo futebol e dependendo como for o engajamento também aí de vocês, futuramente, né, possivelmente trazer algum conteúdo de outro esporte, mas principalmente, né, tratando de futebol, né, que inclusive é um esporte que eu sou apaixonado, praticamente eu vejo jogos aí todos os dias, né, praticamente gosto de realmente pesquisar de forma aprofundada as informações, principalmente se tratando, né, do sistema de organização do esporte, né, em relação à questão de confederações, competições, logística, né, toda a questão organizacional do esporte é algo que me interessa muito. Inclusive, né, no futuro espero poder trabalhar, né, com jornalismo e, né, o meu sonho é poder trabalhar inclusive dentro de uma instituição de futebol, inclusive trabalhar em alguma área que envolva, né, esse auxílio de desenvolvimento do esporte. Mas, rapaziada, o que eu queria trazer aqui para vocês no vídeo de hoje é que este ano, né, principalmente aí na temporada 2024-2025 do cenário do futebol europeu, vem acontecendo mudanças significativas, principalmente nas competições de clubes, né? Que no caso aí, para quem assiste aí futebol e conhece um pouquinho melhor, sabe que na UEFA, né, existem três competições de clubes, que é a UEFA Champions League, né, a Liga dos Campeões da UEFA, a UEFA Europa League, que é a Liga Europa da UEFA, e a recém-criada Liga Conferência da UEFA, né, UEFA Conference League, que é uma competição que tem 3 anos de criação, né? Inclusive foi uma competição, né, idealizada principalmente, né, pensando nas equipes que não tinham um coeficiente tão avantajado, né, em relação às equipes que disputam a Liga dos Campeões da UEFA, equipes de associações membro, né, no caso da UEFA, é uma confederação que possui 55 federações membro e nem todas essas federações membro têm o mesmo número de equipes dentro de cada uma dessas competições. Então, anteriormente, acontecia de muitas equipes, muitos clubes, de muitas associações nacionais da UEFA acabarem ficando fora das competições internacionais de clubes. E aí, né, foi um recurso que a UEFA implementou, né, no seu calendário, justamente para abranger também essas equipes, né, para que elas também pudessem anualmente disputar competições de clubes. E bem, no caso, o cenário do vídeo aqui que eu quero mostrar para vocês é que ocorreu uma mudança significativa, principalmente no formato preliminar, né? No caso aí, né, para o pessoal que já viu provavelmente uma Copa do Mundo ou que já viu outras competições com fase de grupos, provavelmente, né, está familiarizado com uma uma separação de grupos, né? É mais comum, né, a gente evidenciar, né, competições com 8 grupos, em que cada um desses grupos tem 4 equipes em cada grupo, e em cada um desses grupos, 2 equipes avançam para a fase eliminatória, que aí, dependendo, costuma ser oitavas de final, quartas de final e por aí vai. Neste caso aqui, ocorreu uma mudança significativa no formato das competições. E eu vou detalhar o formato aqui para vocês. No caso, essa mudança, ela pegou as 3 competições, né? A Liga dos Campeões da UEFA, a UEFA Europa League e a UEFA Conference League, que
Qual a mudança que foi feita? Essa mudança, ela implementa, né? Ela, no caso, ela remove o que era conhecido como a fase de grupos e implementa um novo sistema, né? Chamado de fase de liga. O que é esse sistema de fase de liga? É um sistema que, basicamente, ele implementa todas as equipes participantes da fase final da competição em uma mesma tabela. É como se fosse uma tabela, né, citando aqui, como se fosse uma tabela do Brasileirão, né, uma tabela de uma competição nacional com todas as 36 equipes, né? Que inclusive, né, foi também uma implementação que foi feita, que anteriormente, né, com a fase de grupos era 32 clubes que disputavam, agora teve um aumento, né, para 36 clubes, 4 equipes a mais na competição, e todas essas 36 equipes foram colocadas em uma mesma fase. E aí, o que influencia nessa questão desse novo formato? Pois então, neste caso, essas 36 equipes, obviamente, né, para se adequar ao espaço do calendário para a competição internacional, né, para as 3 competições, no caso da Liga dos Campeões da UEFA e da Liga Europa da UEFA, cada equipe vão ter 8 confrontos, sendo que 4 desses confrontos vão ser jogados como mandante e 4 desses confrontos como visitante. No entanto, diferente do que era feito na antiga fase de grupos, em que a equipe jogava partidas de ida e volta contra a mesma equipe, agora, né, vai ser feita a questão de ser confrontos individuais contra equipes diferentes. Então, não vai ter um confronto com uma mesma equipe em que em uma partida se joga em casa, em outra partida se joga fora. É algo que vai ser confrontos individuais contra equipes singulares, né? Contra equipes diferentes. E aí, como funciona a questão nas outras competições? Na Liga Europa da UEFA vai seguir o mesmo regulamento da Liga dos Campeões da UEFA, em que cada equipe, né, no sorteio, foi feito, né, um sorteio para definir, no caso, os confrontos. E nesse sorteio foram divididas, né, essas 36 equipes foram divididas em 4 potes de 9 clubes em cada pote. Então, uma determinada equipe do pote A, por exemplo, ela vai confrontar 2 adversários deste pote A em que ela tá, vai pegar 2 adversários do pote B, 2 adversários do pote C e 2 adversários do pote D. Então, esses potes, né, no caso é uma questão que é um objetivo que a UEFA também, né, uma intenção que a UEFA tem de trazer esse novo formato, né, na questão da fase da liga, é porque esses potes são feitas as divisões das equipes de acordo com o coeficiente que essas equipes possuem no ranking de clubes da UEFA. Então, no primeiro pote residem, né, as equipes que possuem, né, as 9 melhores posições no ranking, dentre as 36 equipes que estão disputando a fase da liga, e no pote 2, né, a partir de então, e aí posteriormente é feita, né, para os potes C e D da mesma forma. E aí, o que isso vai mudar na questão dos enfrentamentos nessa fase da liga? Isso interfere na questão de que dessa forma você consegue buscar, né, uma equivalência entre equipes, né? Pois as equipes elas vão conseguir disputar, né, e ter confrontos contra equipes de certa forma ali do mesmo nível, né, mais ou menos ali do mesmo desempenho técnico, além de que também, né, teríamos jogos de grandes equipes, como por exemplo, um jogo entre Liverpool e Milan, né, que já aconteceu inclusive, né, a competição já tem uma ou 2 semanas que começou, né,
essa nova fase da liga. E no caso você pode ter confrontos de grandes proporções, como por exemplo, Bayern de Munique e Real Madrid, Barcelona e Chelsea, entre outros confrontos que são confrontos de grandes equipes, em que na antiga fase de grupos, né, era mais complicado, era mais complexo de ter esses confrontos, porque dependia, né, das equipes que cairiam nos grupos. Agora, neste caso, né, são confrontos que são mais suscetíveis a acontecer devido a essa questão do sorteio, né, separado em cada um dos potes. Mas então, no caso da Liga dos Campeões da UEFA, né, vai ser aplicado dessa forma. Na Liga Europa da UEFA também vai ter esse mesmo sistema, em que cada equipe vai jogar 8 partidas, né, contra diferentes adversários. E somente na Liga Conferência da UEFA que vai ter uma pequena diferença na questão de jogos. Porque ao invés de 8 partidas, cada equipe vai jogar 6 partidas. No entanto, 6 partidas contra 6 adversários diferentes, com 3 partidas como mandante, 3 partidas como visitante. Então, nessa situação, né, ambas vão ter a sua fase da liga com 36 equipes. E aí você pode estar se perguntando, como que essas equipes, então, vão se classificar para a fase eliminatória, né? Já que não tem mais a questão dos grupos. No caso, na tabela, a primeira até a 8ª equipe, ela vai se classificar, né? Elas vão se qualificar diretamente para a fase de 8ª de final. E aí, o 9º colocado até o 24º colocado, né, que são 16 equipes, eles vão disputar uma rodada preliminar, né, que seria uma rodada de playoffs, antes das 8ª de final. E aí o que aconteceria? Seriam, no caso, nessas partidas, a partir de então, jogos de ida e volta, né, em confrontos entre duas equipes. Nessa fase de playoffs, seriam 8 confrontos, né, ida e volta, e as equipes que se classificassem, né, elas jogariam, né, as 8ª de final, se qualificariam para as 8ª de final, e as equipes derrotadas, elas seriam, né, realocadas para o UEFA Europa League, elas não seriam totalmente eliminadas, né, elas ainda teriam chance de ser realocadas para a UEFA Europa League, que é a segunda principal competição da UEFA. E aí, no caso, na UEFA Europa League, é esse mesmo sistema, né? Vão ser, né, os 8 primeiros que vão se classificar para as 8ª. Do 9º ao 24º vai se classificar para essa rodada de playoffs antes das 8ª. Os vencedores vão se classificar para as 8ª. E os perdedores dessa fase de playoffs na UEFA Europa League vão se classificar para a UEFA Conference League. E aí, nessa situação, né, esse foi um formato aprovado, né, em 10 de maio de 2022. Inclusive, tem uma matéria aqui da UEFA, né, que aqui diz: após uma consulta exaustiva com as partes interessadas no jogo, o Comitê Executivo da UEFA aprovou hoje em Viena, no caso no dia 10 de maio de 2022, então já tem mais de 2 anos que isso foi aprovado, o formato final e a lista de acesso para as competições europeias de clubes a partir da temporada 24-25, né? Que inclusive está sendo implementado só agora. No caso, em 10 de maio de 2022, foi quando, né, este formato foi, no caso, aprovado no Comitê Executivo da UEFA. Em continuidade à sua decisão de 19 de abril de 2021, em que já teve uma elaboração dessa ideia já, no caso, 1 ano antes, lá em 19 de abril de 2021, de introduzir o chamado sistema suíço, né? Que esse sistema suíço é esse sistema em que você tem essa disputa, né? Que se consiste a fase da liga, em que tem, no caso, confrontos ali predispostos em uma tabela, né? E ali, de acordo com a continuidade dos jogos, né? Inclusive uma coisa bem interessante nesse novo sistema de fase de liga é que cada jogo, cada ponto e cada gol vai ser determinante para isso influenciar no resultado final de classificação.
né, que vai definir os 8 primeiros colocados, os outros 16 que vão disputar os playoffs antes das oitavas, e no caso do 25º ao 36º, né, essas equipes serão eliminadas sem ter chance de realocação e nem classificação, né? Aí, na mesma matéria aqui diz: as principais alterações estão relacionadas à redução de 10 partidas para 8 na fase de liga da UEFA Champions League e a mudança de critérios para a alocação de 2 das 4 vagas adicionais na UEFA Champions League, removendo o acesso com base no coeficiente do clube. Isso confirma o forte comprometimento da UEFA com o princípio de competições abertas e mérito esportivo, ao mesmo tempo em que reconhece a necessidade de proteger as ligas nacionais. Inclusive, outro aspecto que também, né, é intrigante é que, no caso, como a UEFA ela aplicou essas 4 vagas adicionais para as outras equipes, né? No caso, quais equipes que seriam beneficiadas com essas 4 vagas? As 4 vagas adicionais criadas pelo aumento de 32 para 36 equipes na fase da liga serão alocadas da seguinte forma: uma vaga será atribuída ao clube que ficar em terceiro lugar no campeonato da associação, na 5ª posição do ranking de associações nacionais da UEFA. Ou seja, no caso, a UEFA ela também tem um ranking de competições nacionais e de associações nacionais. Então, essa associação nacional que tiver a sua liga nacional, né, na 5ª posição, né, no ranking, no caso da UEFA, a associação 5ª colocada no ranking da UEFA, receberá, né, mais uma vaga adicional que vai qualificar direto para a fase da liga, né? Sem qualificar para a fase de playoff, caminho da liga, né? Que são as fases preliminares, para aí termos a fase final que culminaria na fase da liga, né? Uma vaga seria concedida a um campeão nacional, ampliando de 4 para 5 o número de clubes qualificados pelo chamado Caminho dos Campeões, né? No caso, o Caminho dos Campeões é uma fase, né, que vem da rodada preliminar, né, antes da fase da liga, e uma dessas vagas vai beneficiar essas equipes que estão vindo, né, classificadas dessas rodadas preliminares. As 2 últimas vagas irão para as associações com o melhor desempenho coletivo de seus clubes na temporada anterior. No caso, né, na temporada 2023-2024, né, antes da implementação desse formato, essas 2 associações ganharão uma vaga para o clube melhor classificado na Liga Nacional, atrás das posições da Liga dos Campeões da UEFA. Nessa situação, essas 2 vagas seriam disponibilizadas às 2 melhores ligas nacionais ranqueadas no ranking, né, de ligas das associações nacionais filiadas da UEFA, que no caso, né, uma delas foi a Itália. No caso anteriormente, né, no formato com 32 clubes, a Itália tinha 4 vagas, né, que classificavam suas equipes diretamente. No entanto, né, como a Itália ela obteve esse ranqueamento, né, entre os 2 primeiros, ela obteve mais uma vaga, então passou a ser 5 vagas. E uma outra associação que obteve isso foi a Alemanha, né, que devido ao seu desempenho no ranking, conseguiu ali obter, né, uma vaga extra, né, passando também de 4 para 5 o número de equipes classificadas. E aí, o que eu queria pontuar aqui é que o que acontece? O formato, ele realmente realça essa questão das equipes, né, terem, no caso, uma maior taxa de jogos, né, durante a temporada, né, principalmente, né, colocando mais partidas, né, e mais semanas elegíveis no calendário, né, das competições europeias, porque anteriormente, né, na fase de grupos, não se tinham jogos em todos os meses. Na temporada europeia é feita, né, é uma temporada interanual, né, em que o início da temporada é no segundo semestre do ano anterior e
termina no primeiro semestre do ano posterior. Então, no caso, no início da temporada, né, onde era jogada a fase de grupos, o calendário ele tinha, no caso ali, jogos em determinados meses. Agora, com a fase da liga, você vai ter jogos, né, nos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, em que geralmente não tinha jogos devido a período de férias, e fevereiro também. E a partir de março vai começar, né, a fase eliminatória das competições da UEFA. E também no caso das competições da UEFA Europa League e da Liga Conferência da UEFA, elas vão ter, né, uma semana ou 2 semanas ali de exclusividade para que as suas partidas elas possam ter um foco maior, né? Para que assim as competições elas possam ter uma visibilidade também, né? Porque, né, obviamente a Liga dos Campeões da UEFA, ela acaba tomando os holofotes porque é uma competição que tem uma visibilidade muito grande no mundo. Então, é uma questão assim que, na minha opinião, é um formato que eu achei muito interessante, apesar de ser assim algo inédito, né? É algo, digamos assim, que está sendo implementado agora, inclusive tem outras confederações continentais que já implementaram também em suas competições continentais. Depois eu posso estar trazendo aqui para vocês. Mas no caso da UEFA, ela implementou esse sistema justamente para poder obter, no caso, essa contingência de partidas, obter também, né, um número de jogos, né, mais equilibrado, partidas com equipes, né, de um nível equivalente e também partidas entre equipes, né, de grande nível já desde a primeira fase, sem ter que esperar um sorteio num confronto eliminatório. Então, assim, nesse sentido, eu acho que pode sim trazer aspectos positivos, né? Tem a questão também do calendário, porque, assim, pode trazer alguma questão, né, do calendário acabar ficando muito congestionado devido, né, ao aumento do número de jogos e já inclusive teve alguns jogadores que já se posicionaram em relação a isso, né, mostrando ali o descontentamento, mas é algo que a princípio mostra, né, algo positivo, algo que pode ser interessante, né, tanto para as equipes que disputam a competição quanto para as pessoas, né, assim como eu e você, a gente que ama o futebol, que somos fãs de futebol, né, desse esporte maravilhoso, então a gente também vai poder apreciar melhor esses confrontos. Então, rapaziada, no caso é isso que eu queria mencionar aqui no meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem aí deixar o feedback, a opinião de vocês aí nos comentários, né? Eu vou estar lendo aí, vou estar respondendo vocês também. E se vocês tiverem alguma ideia de vídeos aí também, quiserem fazer aí as suas considerações, pode deixar aí nos comentários, dá uma fortalecida aí também, né? Senta o dedo no like aí, porque vai estar ajudando muito aí, né, no engajamento e também, né, na divulgação dos meus vídeos aí para que mais pessoas também possam assistir. E espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo, né? Realmente é um tipo de conteúdo que eu basicamente só falei um pouco mais, né, das questões técnicas e em algumas modificações que essas atualizações nas competições da UEFA vão trazer, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso, rapaziada. Tamo junto e até o próximo vídeo.